Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. Ô, sério, onde que o Tim Maia, com todo respeito, tava com a cabeça quando ele criou essa música? Se bem que tem gente que começa um relacionamento e acha que só o amor pode ser o suficiente. Eu não encontrei nenhum até hoje, viu? Eu não encontrei nenhum que deu certo. Eu acho que tava em extinção esse casal. Não tem como viver um bom relacionamento sem cuidarmos bem do nosso dinheiro. E nesse vídeo nós vamos trazer para vocês um método simples de organização do seu orçamento familiar, para que vocês não tenham apenas amor, que é muito importante, fundamental, mas tenham também muito dinheiro para curtir, viver bem e cuidar do futuro de vocês. E nós vamos te mostrar isso de maneira simples através desse vídeo. Mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha neste que será o maior canal de finanças para casais do Brasil. Mas olha só, já encaminha para a sogra, pro primo, pro amigo, pro cunhado, pra parentela inteira. Parentes e amigos que assistem nossos vídeos vão ser tão prósperos que não vão mais pedir dinheiro. Olha só, vão até abençoar a sua vida. Gente, o primeiro método, sem enrolação, que quero trazer para vocês, de organização simples e objetiva, é o método do Július. O pai do Cris, do Todo Mundo Odeia o Cris. Qual é esse método, amor? O método é simples e objetivo. Se você não gastar, o desconto vai ser melhor, sua esposa vai ser muito mais feliz. Ah, mas aí não. Não, a esposa não vai ser muito mais feliz. Aí é uma coisa lógica, mas que não faz sentido algum, certo? Primeiro que tem gastos necessários e gastos que nós precisamos para estar felizes. Gente, vocês acreditam que no começo do casamento, eu por ser um cara poupador, e a minha esposa com esse apetite de gastos, eu tentava limitar os gastos dela, cortando salão de beleza, a ida no shopping, tirando o cartão. Eu queria que ela economizasse e deixasse de gastar em tudo. O método Július, acredite, isso não vai dar certo. A verdade é que o Vini era um pão duro de mão cheia. Não era só sobre limitar os gastos, tá? Era sobre não fazer gastos e, ó, guardar no bolso. Aí não adianta. Método Július. Isso geralmente não funciona. Mas qual é o segundo método também, amor, que não funciona e que os casais normalmente se frustram ao fazerem, porque não é uma regra para todo mundo? Existem várias dicas, né? Mas um muito famoso é o método 50-30-20. E o que acontece? Muitas famílias não conseguem se organizar nesse 50, 30, 20. Explica o que é o 50, 30, 20. É uma forma de distribuir o seu dinheiro, sendo 20% de investimento, 30% de gastos variáveis e 50% de gastos fixos. Mas essa realidade não dá para aplicar a todos os salários, a todos os casais. Imagina um salário, uma família que ganha um salário de 2 salários mínimos, por exemplo. Como é que ela vive hoje em dia? Não tem como, gente. Está muito até tem, né? Mas está muito desafiador. Cada vez mais desafiador para o povo brasileiro, que é tão trabalhador, tão dedicado, se virar com um salário ou até 2 salários mínimos. Minha amiga, se você está nessa situação, nós temos total empatia com você e nós cremos com toda a fé do nosso coração que você vai ser uma que vai escrever em breve aqui um testemunho de virada de chave na sua vida. Exatamente. E existe uma outra coisa muito importante na construção desse orçamento familiar, que é respeitar as individualidades um do outro. O nosso orçamento não precisa contemplar todas as coisas, mas existem algumas que são muito importantes. Respeitar, por exemplo, os valores. Meu amor, fala um valor que você tem que é importante que esteja no nosso orçamento familiar. Tempo de qualidade. Eu amo ter tempo de qualidade. Então, eu gosto de chegar um fim de semana, gente, a gente ter um tempo numa padaria, ou tirar para ir almoçar, jantar. A gente faz isso todo fim de semana? Não. A gente faz em fim de semana específicos. E aí esse tempo de qualidade muda. Tem tempo de qualidade que é aqui na nossa casa, né? Exato. A gente faz um ovinho no café da manhã, faça uma torradinha com pão amanhecido. Quem já fez isso aí?
faz um cuscuz. Maravilhoso. E aí a gente se vira com o que tem. Por aí vocês são assim também? Então, existem algumas formas de fazer. Nós já te mostramos o que não funcionou aqui em casa. O método simplesmente de separar percentuais pura e simplesmente. O método juros também não funcionou. E o método de não respeitar as individualidades. E isso fere diretamente o orçamento e o valor do seu cônjuge. Então nós vamos te mostrar agora uma maneira prática e simples de vocês construírem o orçamento de vocês. Mas olha só, eu vou deixar essa dica para vocês aqui, que é como investir o dinheiro de vocês agora que ele vai começar a sobrar a partir deste orçamento familiar. É isso aí. E, gente, nós vamos ser muito práticos, sem balela aqui, para que vocês entendam e fique muito claro e seja aplicado na vida financeira de vocês. São 3 princípios básicos para fazer um orçamento simples: conhecer, limitar e acompanhar. Quais são as 3 etapas? Explica aí, meu amor. Conhecer. Você precisa conhecer exatamente os seus números. Isso não pode ser uma surpresa. Quanto vocês ganham, quanto vocês possuem de custos fixos e quais são os gastos variáveis que são importantes para vocês como casal. Nós já colocamos aqui um exemplo que no nosso caso ter tempo de qualidade é um valor e entra como um gasto variável. É um gasto que, se é um mês mais apertado, nós conseguimos reduzir esse gasto, honrar outros compromissos, mas não deixar de ter o nosso tempo de qualidade. Ele só vai mudar a maneira como será executado, mas o nosso valor será contemplado. O primeiro ponto então, de conhecer é quais são os gastos, as somatórias das rendas de vocês atualmente. E isso é bom deixar claro que é a renda líquida. Muitas vezes a gente usa, principalmente para quem é CLT, o valor bruto. Mas se você também é empreendedor, a sua renda líquida tem que ser descontado já todos aqueles gastos, imposto de renda, né, e tudo mais que você paga. Conhecendo a renda de vocês, e se você é autônomo, se você não tem certeza da sua renda, olha o histórico dos últimos 3 ou 6 meses. Qual é a média de renda que você tem recebido? E use esse valor como base. E onde que vocês ganham, gente? Conseguem fazer um orçamento familiar eficiente. Quando vocês tratam o orçamento de maneira preditiva. Quando vocês fazem o orçamento antecipando os fatos. Porque, amor, depois que gastou... É como você está dirigindo, olhando apenas para o retrovisor. Dá para chegar em algum lugar olhando só para o retrovisor? Você não vai conseguir, você uma hora bate esse carro, porque a tua visão tem que estar principalmente focada no futuro. E quando nós fazemos esse orçamento preditivo, eu olho para o meu próximo mês. Nesse caso, nós estamos no mês de abril. Nós iremos olhar para o nosso mês de maio. Quanto vocês projetam receber no mês de maio de rendas? Quanto vocês pretendem investir? E aqui é um percentual, é importante colocar um percentual, só que eu não vou colocar uma regra para você de 20, 30. Pense o seguinte, quando é investimento, quanto mais você conseguir, melhor. Se você conseguir 1%, ótimo, trabalhe na evolução para que isso aumente ao longo do tempo. Se inicialmente você conseguir 20, 30%, ótimo também, porque você vai alcançar mais rápido os seus objetivos. E se você estiver olhando esse vídeo e falar assim, nossa, minha vida tá tão lascada que eu não tenho como, eu quero te desafiar a pegar R$10 todos esses meses que você não tem nenhum valor sobrando, apenas R$10 e investir em CDB. Vai lá num CDB com liquidez diária, procura e investe. R$10. Ah, esse valor é muito baixo, mas nós vamos trabalhar em você aprender a ter constância. Constância e construir esse hábito de investir. Hoje você teria R$10 para investir? Isso é suficiente para você iniciar uma jornada de casal investidor na vida de vocês. Então vocês projetaram renda, investimento. Você que tem dízimos, ofertas, doações, você vai aplicar o seu percentual agora também. Quanto você vai tirar de dízimos, ofertas e doações no seu próximo mês, no mês de maio, que ainda não aconteceu? Posterior às doações, você vai colocar os seus gastos fixos, aqueles que são inegociáveis. Quanto você projeta os seus gastos? E aqui é importante contemplar tudo que você gasta também no cartão de crédito. Porque o cartão é uma ferramenta, não é um salário adicional. Então tudo que você gasta no cartão entra nos seus gastos fixos, se assim o forem, ou nos seus gastos variáveis, que é o nosso último bloco. Por exemplo, de um gasto fixo que geralmente a gente faz no cartão: combustível.
Quantas vezes a gente vai lá, passa no cartão e não coloca nos seus gastos fixos? Se você tem o hábito de usar o carro para trabalhar, se você usa bastante o carro no fim de semana, coloque como um gasto fixo. E aí você vai encontrar este desenho aqui, ó. Você vai fazer esse exato desenho num papel, de maneira simples e objetiva. Eu estou te mostrando de maneira simples e objetiva, mas para você que já tem habilidade com Excel e gostaria de fazer através do Excel, comenta aqui embaixo Excel e eu vou te mandar então uma resposta para que você consiga baixar a sua planilha com essa estrutura preditiva, com essa linha de pensamento na sua planilha e construção do seu orçamento familiar extremamente simples e objetivo. Você vai ter esse desenho aqui, onde você colocou os seus próximos meses para o futuro, o mês de maio e o mês de junho. E aí você vai definir quanto eu vou receber, quanto eu vou investir, doar, gastar de gastos fixos e gastos variáveis. E aí eu te pergunto, a sua conta fecha? O total da sua conta é positivo? Se sim, ótimo, você conseguiu investir, doar, gastar, projetar os seus gastos fixos e variáveis e ainda tem dinheiro sobrando para o seu dia a dia e para o seu mês. Simples e objetivo, pensando em maio. Agora, se o mês de maio deu negativo, você investindo, doando e fazendo o seu orçamento, a pergunta que fica é, o que você precisa para que se torne positivo o seu próximo mês? Você pode mexer em gastos variáveis, você pode olhar alguns custos fixos, por exemplo, a conta de celular. Há quanto tempo você não renegocia a sua conta de celular? É uma conta fixa, que pode ter alguma variação, mas é 100% negociável com as operadoras. A portabilidade hoje é muito simples. Gastos fixos, por exemplo, assinaturas de streamings. Quantos vocês possuem hoje? Pode ser uma saída também, que vocês administrem melhor os gastos de vocês e essa conta feche positivo. Ou então, trabalhar a sua renda extra. Quanto você precisa fazer de renda extra para que essa conta feche, você consiga investir, doar e viver bem o seu mês no estilo de vida de vocês? De uma maneira simples, faça pelo menos 2 a 3 meses do futuro desse ano, para que vocês consigam perceber o que está acontecendo com o dinheiro. E antes que de fato vocês gastem, vocês tomem decisões com sabedoria, com base num orçamento visível, prático, simples e tomem decisões sábias com o dinheiro de vocês. Agora nós já aplicamos 2 passos importantes, que foi o que a Ana nos trouxe no começo do vídeo. Nós conhecemos as nossas finanças e nós delimitamos os nossos gastos fixos, variáveis, o quanto vamos investir, doar, e já sabemos quanto será o nosso saldo ao final do mês de maio. Mas agora que eu conheço e delimitei, o que eu tenho que fazer, amor, para dar certo esse orçamento? Acompanhar. Gente, esse é um passo essencial. E muitas vezes o casal vai até essa primeira parte de sentar, delimitar e depois se perde. Por que se perde? Porque você tem medo de acompanhar a sua conta. Você tem medo de abrir o seu saldo e olhar e ver que você está pulando a cerca. Então, o que você precisa fazer? Marca agora, quando você estiver vendo esse vídeo. Cerca de calça curta ainda, né? É, de calça curta. Você delimita aí um dia na semana, marca. E esse dia na semana vai ser um dia constante na vida de vocês, onde vocês vão sentar, olhar o extrato e ver como estão progredindo. Fazendo esse acompanhamento semanal e não mensal e não quinzenal, você vai conseguir se organizar a tempo, caso você tenha feito um gasto um pouco maior, caso vocês estejam sendo aí, ó, desalinhando daquilo que foi acordado. A realidade fica mais clara. E até na hora de gastar, você vai lembrar do que você viu na semana passada. Exatamente. Então, acompanhe, faça disso um momento agradável. E agora você já sabe que quando a gente ama, a gente pensa em dinheiro, só que a gente cuida, multiplica, organiza para vivermos uma ótima saúde financeira com muito amor e prosperidade também. Nós temos certeza que se vocês aplicarem esse método simples de conhecer, delimitar
e acompanhar, vocês terão grandes resultados nas finanças de vocês. Apliquem e nos contem depois o resultado, certo? Até o próximo vídeo. Não se esqueçam jamais de que juntos Nós somos vocês mais fortes. são muito mais fortes. Quero fazer um outro